Os confrontos entre Israel e a Palestina deixam dezenas de mortos e feridos. Porém, esses confrontos vêm acontecendo por décadas, mas nesse momento é o pior e mais violento desde 2014. Eu sou Wesley Souza e quero agradecer a todos que acompanham o canal. Sem vocês, o projeto Rudimentar não faria sentido em existir. Nesse vídeo, você saberá brevemente o que está acontecendo entre Israel e a Palestina e por que surgiu essa disputa. Para isso, precisamos saber o que é o Hamas e depois voltar lá na origem para entender como e por onde tudo começou. Sendo bem rápido, o Hamas é um grupo terrorista islâmico. A maior missão desse grupo é implementar uma luta armada contra Israel e oferecer programas de bem-estar social aos palestinos. Agora, voltando para onde tudo começou, muitos pensam que isso é um conflito religioso, mas se você não sabia, essas brigas não têm nada a ver com isso. Tudo se baseia na disputa territorial, começando com as tensões entre os dois povos, israelenses e palestinos. E aumentou quando a comunidade internacional deu ao Reino Unido a tarefa de estabelecer um lar nacional na Palestina para o povo judeu ao fim da Segunda Guerra Mundial. Mas não deu muito certo. Durante a guerra, ocorreu o Holocausto, o genocídio em massa de milhões de judeus e de cidadãos de etnia polonesa, soviética, homossexuais, dentre outros. Esse plano, que foi guiado pelo Partido Nazista, atingia todos que não tinham a raça ariana pura, e foi entre as décadas de 1920 e 1940 que o número de judeus chegando à região de Israel cresceu, com muitos fugindo da perseguição na Europa e buscando uma pátria após o Holocausto. Agora me responda, mas por que Israel? Bom, existiam palestinos judeus, cristãos e muçulmanos, e eles viviam em paz até 1948. Ser palestino era uma identidade nacional. O problema é que de 1897 a 1947 surgiu um movimento colonialista na Europa, chamado sionismo. Esse movimento era nacionalista judaico, conservador, antidemocrático e racista, que queria expulsar os árabes da Palestina. Ao passo que cresceu o número de judeus emigrando à Palestina, a violência entre judeus e árabes, e também contra o domínio britânico, só aumentou. Durante esse período, eles ocuparam a Palestina e iniciaram um movimento de colonização, com o apoio do Império Britânico. Até existe um movimento de judeus anti-sionistas. Afinal, o problema dos palestinos não é com os judeus, mas sim com os sionistas. Os judeus sempre estiveram na Palestina, sendo que esses povos são extremamente rivais. Mas por que tanto é falado do dia 15 de maio? Esse dia é uma data extremamente importante para os israelenses, mas de pesadelo aos palestinos. Nesse dia é comemorado o nascimento do Estado de Israel, ao qual foi um grande feito para todo o povo. Já para os palestinos é chamado de a catástrofe. Foi naquela data, de 15 de maio de 1948, que o povo palestino foi expulso de todas as terras dos israelenses. Os palestinos sempre fazem manifestações nessa semana, para lembrar quando começou o regime de apartheid. De 15 de maio de 1948 até dezembro de 1949, 750 famílias palestinas foram expulsas de suas casas. Nesse mesmo período, 530 aldeias palestinas foram destruídas pelo exército israelense. Nesse mesmo ano, sem nenhuma perspectiva para resolver o problema, os governantes britânicos foram embora e os líderes judeus declararam a criação do Estado de Israel. Muitos palestinos se opuseram e uma guerra começou. Tropas de países árabes vizinhos invadiram o país recém-independente. Centenas de milhares de palestinos fugiram ou foram forçados a deixar suas casas. O confronto não podia terminar em outra se não fosse o de cessar-fogo, e logo no ano seguinte, Israel controlava a maior parte do território. E não parou por aí. A Jordânia ocupou terras que ficaram conhecidas como Cisjordânia e o Egito ocupou Gaza.
Se não bastasse esse acontecimento, a famosa Jerusalém foi dividida entre as forças israelenses no ocidente e as forças da Jordânia no oriente. Mas não seria tão simples. Como nunca houve um acordo de paz firmado, cada lado ocupou o outro, e foi a partir daí que aconteceram mais e mais guerras e confrontos. Lembrando que os Estados Unidos sempre apoiou Israel nessas disputas. Em outra guerra, em 1967, a chamada Guerra dos 6 Dias, Israel ocupou Jerusalém Oriental e a Cisjordânia, bem como as colinas de Golã da Síria, a faixa de Gaza e a Península do Sinai. A maioria dos refugiados palestinos e seus descendentes vive em Gaza e na Cisjordânia, bem como nas vizinhas Jordânia, Síria e Líbano. Nem eles, nem seus descendentes foram autorizados por Israel a retornar para suas casas. E por que esse conflito nunca termina? Muito embora todo dia 15 de maio aconteçam as manifestações por parte dos palestinos e as comemorações por parte dos israelenses, já seria um motivo para iniciar novos conflitos. Mas Israel ainda ocupa a Cisjordânia, e até 1948, grande parcela dos palestinos ficavam naquela área e que posteriormente foi dividida em 3 partes, 2 governadas por Gaza e uma parte por israelenses. Embora Israel tenha saído de Gaza em 2005, a ONU ainda considera aquele pedaço de terra como parte do território ocupado. Isso porque Israel determina o que entra e sai da faixa de Gaza, por meio de um controle militar. Por isso, é tão comemorada em Israel a destruição dos túneis da faixa de Gaza, que levam clandestinamente desde armas e munição até alimentos e remédios para o território sob bloqueio de Israel há 14 anos. Passaram-se mais de 70 anos e nada desse conflito acabar ou ser resolvido. É com muita tristeza que falo aqui. Muitas gerações futuras ainda presenciarão, pela televisão ou fisicamente, esses conflitos. Esse é o extremo que o homem faz por pequenos ou grandes pedaços de terras, e que infelizmente está apenas no começo. Meus sinceros agradecimentos por você ter chegado até aqui. Deixe um comentário aí abaixo falando sobre o que você acha a respeito de todos esses conflitos que assombram milhões de pessoas. Até a próxima!